Salve, salve, meus queridos, mais um vídeo aqui no canal Henrique Eck. E hoje, um tanto quanto clubista, inegável. As duas camisas aqui atrás demonstram. Hoje o vídeo é sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista e a sua sina nessa reta final de ano, mas principalmente este jogo de domingo. Não estou nem contando o jogo de quinta-feira, não. Jogo de domingo. Jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo. Olha, o Corinthians tá atrás na vantagem da partida, perdeu o primeiro jogo de 1-0. O Corinthians teve, que aceitar a mudança de data e jogar no fim de semana. E mais essa situação agora do Flamengo querer receber mais um empréstimo do Hugo Souza, sendo que o Corinthians já está com o seu direito de compra pré-estabelecido, ou seja, é um 3-0 pro Corinthians, que vai ter que remar muito, mas muito contra a maré para tentar a sua classificação no próximo fim de semana. Depois da vinheta, com certeza a gente vai debater muito sobre esses temas do Timão aqui no canal, então acompanha aí. Pois bem, família, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês hoje é pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e pegar esse link e compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Estamos aí com a primeira meta estabelecida, 200 inscritos por aqui, tentando manter essa sequência aí diária de conteúdos, pelo menos no decorrer da semana cheia, de segunda a sexta. E estamos indo bem, espero que a gente se mantenha nessa troca de ideias. Lembrando, seu comentário, seu feedback é sempre muito importante por aqui. E a gente sempre lê para levar sempre melhores informações, melhores análises, prognósticos para todos vocês. Certo? Vamos lá, hoje o papo é o Corinthians. Situação delicada no Campeonato Brasileiro, isso é mais do que inegável falar. O time vem numa sequência de altos e baixos, mas a estrutura do time em si mudou e melhorou bem, né? O Corinthians tem jogo, antes de falar desse jogo de domingo, tem um jogo de quinta. Teve aí quase 2 semanas de treinamento. Muito tá se debatendo do ataque do Corinthians, que começa a ter bons números. A gente tem uma das maiores duplas artilheiras do Brasil esse ano, que é Romero e Yuri Alberto. O Memphis, que jogou muita bola contra o Internacional, claro, por ser um dos homens mais de peso, ganha destaque para se tornar titular dessa equipe. E o Thales Magno, que volta de lesão. Lembrando que antes da lesão, o Thales Magno era o principal atacante do Corinthians naquele período do campeonato. Ou seja, são muitas opções, muitas possibilidades de fazer o time mudar e principalmente vencer o jogo. O jogo contra o Atlético Paranaense é algo fundamental para o Corinthians não cair, porque você vai pegar os jogos que o Corinthians não conseguiu vitória, nesses últimos 5 jogos assim, foram com times que estão na frente dele na tabela, que é o São Paulo e o Internacional. Os dois, o Corinthians jogou muita bola, contra o São Paulo acabou perdendo por 3-1, com 2 a menos, mas mesmo assim deu um calor, mesmo com 9 jogadores contra o São Paulo. E contra o Inter, acabou tomando um golzinho no final. Então, o Corinthians está numa constante evolução e precisa pontuar, principalmente nos times que estão abaixo. E um detalhe interessante, o Corinthians vencendo o Atlético Paranaense, ele passa a equipe na tabela de classificação do Brasileiro, sai momentaneamente da zona de rebaixamento, Então isso é muito importante para o Corinthians nesse cenário. Mas o papo hoje é já fazendo um prognóstico no jogo de domingo e tudo que vem acontecendo nos bastidores. É o que eu falei no início do vídeo e vou repetir aqui. O Corinthians já larga com um 3-0 contra ele. Tudo em questão de bastidor. Primeiro o Corinthians perdeu o primeiro jogo 1-0. Aí a CBF me escala Anderson Daronco para apitar um jogo nesse cenário. A arbitragem é sempre um tema delicado de a gente tentar debater, tentar entender. Mas o Daronco já passou o seu auge. O Daronco não é mais sombra do árbitro que ele já foi um dia. E eu vejo o Corinthians com muitos problemas. Tudo bem que vai decidir em Itaquera. Muita gente fala que Itaquera pesa. Eu já acho que não pesa mais tanto assim pra arbitragem,
com o VAR for cada vez mais descarado, o que a tendência que eles estão querendo adotar, que eles estão querendo usar. Então, em questão de arbitragem, porque eu vou jogar em casa, a arbitragem é minha, isso aí já morreu no início dos anos 2000. O segundo ponto é justamente esse jogo não ter voltado para quarta ou quinta-feira, como eram as datas pré-estabelecidas da CBF. O STJD julgou e ainda deu, mesmo assim, a decisão da CBF. É inacreditável isso, cara. É inacreditável. Falo pra você, torcedor de outros clubes, pra se colocar no lugar do torcedor corintiano. Você gostaria. Mas o espetáculo. Mas o Flamengo tem realmente menos jogadores. Cara, quantas e quantas e quantas vezes a gente já não viu isso no cenário do futebol brasileiro, que em jogo decisivo os caras voltavam pra jogar. Mas o Flamengo é praticamente o time todo. O Corinthians só tem 2 ou 3 jogadores. Sim, mas o Flamengo não se gaba de ser o melhor elenco do Brasil. Tem que colocar o melhor elenco do Brasil pra trabalhar. Se fosse o Corinthians, faria a mesma coisa. Entendeu? Não existe. Se a data está lá estabelecida 16 e 17 de outubro, os jogos deverão ocorrer no dia 16 e 17 de outubro. Esse é um ponto fundamental. Porque olha só, a tabela do campeonato Série A virou uma loucura, que vai ter jogo quarta e a rodada só termina no domingo. Isso é algo surreal. E é surreal pro mercado do futebol brasileiro, pra venda de jogos, tá ligado? Pra relevância do campeonato. A CBF é completamente perdida, cara. É completamente perdida. E ela se perde pelos seus interesses próprios. É realmente um absurdo o que fizeram, e o STJD ter votado a favor de manter isso. Mas é aquela coisa, né? Os times do Rio têm muita prioridade na CBF. Os filhos são filhos e são queridinhos da CBF, sim, na minha modesta opinião. E o STJD é o pai, que dependendo do que o filho faz, ele passa mal, dependendo do que o filho faz, ele dá bronca. Mas dessa vez, e nessa temporada, ele vem passando muito a mão na cabeça dos filhos do STJD. Vide o caso do Fluminense São Paulo, né? O jogo valeu. Um erro absurdo daquele lado da arbitragem, e mesmo assim o erro é recompensado. Realmente surreal. E o último, e um dos mais importantes pontos, que é uma questão de bastidor, mas já chega também para o campo, que é a questão do Hugo Souza. Hugo Souza, que ainda é jogador do Flamengo. O Corinthians, no contrato, podia fazer a garantia da compra a partir do dia 10 de outubro e fez. Tá? O Corinthians já fez a garantia de compra. Deixou tudo no nome da Brax, né, que é parceira do clube. É a empresa que vende as placas de publicidade do clube. O Corinthians deixou com ela a garantia pro Flamengo, que ele vai fazer a compra em janeiro do Hugo Souza. E tá no contrato que não era necessário mais, a partir do momento que o Corinthians garantisse a compra, queria pagar o empréstimo por jogo contra o Flamengo do Hugo Souza. Lembrando que o Corinthians já pagou 1 milhão ao Flamengo por 2 jogos, né? Um no Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora, esse jogo de volta, por já estar na garantia da compra, não era necessário, e isso está previsto em contrato. Mas o Flamengo está fazendo um jogo duro, por conta que o Corinthians ainda tem dívidas da questão do Mateuzinho, o que me surpreende muito. Não duvido, tá, que tenha as dívidas, ainda mais pelo modelo de negócio que o Corinthians fez no começo do ano e todo o estresse que causou o Mateuzinho, de vem, não vem, vai e volta. Mas o próprio presidente falou que pegou 4 milhões emprestados com empresário para pagar o Mateuzinho e não pagou. Aí fica o meu questionamento. Se realmente tiver pago, que eu espero que tenha pago, eu acho que o Flamengo tá fazendo completamente errado com o Corinthians, agindo completamente errado com o Corinthians nessa situação. Agora, se não pagou, pode até agir dessa maneira, mas é inacreditável que o Augusto Melo fale e mente, né? Porque se ele fala que pagou 4 milhões de euros com o empresário pra pagar o Mateuzinho e ainda não pagou,
Eu nem vou entrar no âmbito do Ranieri. Mas, porque o papo aqui não é o Flamengo. É assim, de verdade. Eu acho que um caso é um caso, outro caso é outro caso. E se tá no contrato a garantia já prevista, né? Que deveria não precisar mais pagar. O Flamengo tá agindo sim de má fé contra o Corinthians. Eu espero que o Hugo Souza jogue, que ele é uma peça fundamental para esse elenco. É uma peça importantíssima. E o Corinthians está por um gol só, né? É uma desvantagem de 3-0 nos bastidores, mas no campo, no jogo, o que vale, é uma desvantagem de apenas um gol. Se ganha de 1-0, se ganha de 2-1 e o Hugo Souza pega um pênalti contra o Flamengo, 2 pênaltis contra o Flamengo, ele vira herói. Ele já é um dos grandes postulantes aí, a ídolos do Corinthians nessa temporada. Caso o Corinthians conquiste um título, caso o Corinthians se salve do rebaixamento, o Hugo Souza é uma peça-chave. Mas pegar a pênalti contra o ex-clube e toda essa questão envolvendo os bastidores deste jogo. Olha, eu como corintiano espero muito que isso aconteça. Que isso realmente possa ajudar o Corinthians na questão mental e o Corinthians classifique com o Hugo Souza sendo um dos heróis. É o meu desejo mútuo como torcedor. Mas é isso, queria fazer essa breve análise porque realmente é muita questão envolvendo, né, essas duas maiores torcidas do país e é importante a gente estar aqui trocando esse diálogo. Você, o que acha? Deixa aí nos comentários, vamos conversando. Já falei e repito, deixe seu like, deixe sua inscrição e pegue o link e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, tchau!